E Molica, é mais ou menos como vem administrando, falando, sem dizer muito? Ontem o nosso assunto aqui foi o silêncio de Bolsonaro, agora é o que ele diz falando tão pouquinho, né, Molica? Muito bom dia para você também. Bom dia, Stephanie, Colombo, Boris, bom dia a todos. Ele falou, o mais importante é o que ele não falou. O mais importante foi a recusa dele, o fato de ele não ter reconhecido de maneira explícita a vitória do seu adversário. E aí ele vai pelo meio do caminho, aí ele fica ali meio não vai. Ele condena de uma maneira discreta ali os bloqueios estrados, ele não chega a condenar os bloqueios, ele apenas diz que a direita não pode agir, segundo ele, de acordo com como a esquerda age. Então tem uma crítica implícita aos bloqueios, mas ele justifica as manifestações, quando ele fala em indignação, injustiça. Então ele está dizendo, olha, vocês têm razão com a sua indignação, com a sua injustiça. Na verdade, é um ataque à democracia, à lógica democrática, ao processo eleitoral. O bolsonarismo sempre precisa de um inimigo. Se não tem, ele arruma. Antigamente era o Rodrigo Maia, depois passou as medidas ao combate ao vírus, passaram a ser atacadas por ele, eram os governadores, depois botou culpa lá na guerra, lá no fim do mundo ele bota a culpa na guerra, aí depois veio com a história da urna e mais recentemente ao TSE. Então assim, não teve fraude, ele sabe disso. Está evidente, nem os bolsonaristas, os mínimos que têm um mínimo de responsabilidade, todos sabem disso. Ele perdeu a eleição porque ele teve menos voto que o Lula. E ele tem uma certa humilhação de ser o primeiro presidente no cargo que não consegue ser reeleito. E quem abusou dos mecanismos foi ele. Todo governo que vai chegando na hora da eleição, os governantes ficam mais bonzinhos. Mas o Bolsonaro foi bonzinho demais. Inventou ali, lembra, lá em 2020, ele disse que não ia dar estava pensando num programa de renda mínima no Brasil, queria se tirar dinheiro de outros programas sociais. Ele falou que não iria tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Esse ano, tomando o risco de tomar uma goleada nas urnas, inventou esse Auxílio Brasil de R$600, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, baixou artificialmente o preço da gasolina. Quem usou os mecanismos de forçação de barra na hora do voto foi o governo. E mesmo assim ele foi derrotado. Aí fica agora falando em injustiça e indignação. Isso, na prática, só serve para reforçar essa ideia de algo irregular e que leva esse bando de golpistas para as ruas. Nem falo dos caminhoneiros, tem o golpista violento, que é o do bloqueio, e tem o golpista. Esses que vão aí para a porta de quartéis, ficam orando na porta de quartéis, enfim, essa coisa desnecessária, patética, ridícula e que ofende a lógica da democracia brasileira. Houve um processo eleitoral que foi limpo, foi lícito, as urnas tudo correu muito bem, e agora fica com esse choro de perdedor disfarçado. A pena. É ruim para a democracia e é ruim para a carreira dele.